Bom dia, amigos do Grupo Oração Ismael. Mais uma vez estamos aqui hoje para falar sobre um tema importante, na continuidade da nossa série de valorização da vida. Semana passada nós atendemos a nossa oração os suicidas, tanto aqueles que praticaram o ato, como as pessoas que têm ideias suicidas. E nós vamos mais ou menos na mesma linha hoje, que vamos fazer oração voltada às pessoas envolvidas com o aborto. Sejam os seres que são rejeitados no útero materno, sejam as pessoas que praticaram, inclusive o pai, porque muitas vezes a gente esquece, né, que o homem também colabora muito para quando se toma esse tipo de decisão. E esclarecemos de antemão também que nosso objetivo aqui não é causar nenhuma polêmica. Nós vamos tratar do assunto com muita tranquilidade, mostrando a visão espiritual a respeito do tema, trazendo também alguns dados, e o nosso intuito principal aqui, repetimos, é atender aqueles que estão necessitando de ser socorridos, né, envolvidos com essa questão relacionada ao aborto. Então vamos dar início. Primeiro, essa informação aí, né, do site do G1. De janeiro a junho de 2020, o SUS fez 1.024 abortos legais, que significam aqueles que são realizados com permissão da lei, com autorização da justiça, né, e tudo mais, em todo o Brasil. No mesmo período, foram 80.948 curetagens e aspirações, que são processos necessários, via de regra, para a limpeza do útero após um aborto incompleto. Esses dois procedimentos são mais frequentes quando a interrupção da gravidez é provocada, ou seja, a necessidade é menor no caso de abortos espontâneos. Então essa notícia aqui, ela vem trazer a realidade da elevada quantidade de práticas de aborto no Brasil. No primeiro semestre desse ano, de janeiro a junho, no SUS foram realizados pouco mais de 1.000 procedimentos autorizados pela lei e pela justiça, mas se for analisar os dados relacionados a curetagens e aspirações, se passa mais de 80.000. Né? Então esse seria o número aproximado de abortos cometidos durante só o primeiro semestre de 2020 no Brasil. E na verdade esse é um dado que é bem subnotificado, podemos colocar assim, porque há vários outros casos que resultam morte, que é feito mais ainda na clandestinidade, que a pessoa não procura o SUS. Então a gente percebe que é uma prática, infelizmente, muito cotidiana e muito elevada, né? E que sempre acaba gerando cada vez mais dor para todos os envolvidos, né? Para os pais e para o ser que é impedido de renascer. Vamos prosseguir então para ver mais dados a respeito do aborto agora no mundo. Aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, foram 55.700.000 abortos realizados no mundo só no período de 2010 e 2014. Esses são dados oficiais que consideram as estatísticas que são computadas, né, nos estabelecimentos, nos hospitais e tudo mais. E aí a gente pode ter certeza que a quantidade também é muito maior, porque a clandestinidade é tão grande que a gente nunca tem um dado confiável. O que dá para a gente saber é que sempre esse número oficial que aparece ele vai ser menor do que a realidade. E mesmo sendo menor, 55 milhões de abortos realizados em 4 anos, a gente percebe que é uma quantidade maior do que a população da Argentina, por exemplo, que tem cerca de 40 e poucos milhões de pessoas. Isso ao longo de 4 anos. Se a gente for pegar na década toda, né, nos últimos 10 anos, esse número certamente é muito maior. Então mostra que a gente precisa ter uma atenção especial, porque sempre existe um erro muito grande, né? Um extermínio em massa de seres que não têm condições de completar, né, a sua existência, de vir ao mundo para poder passar pela reencarnação que lhes era programada, e é um erro também que compromete bastante os pais que tomam esse tipo de atitude. Então vamos começar a ver aqui a visão espiritual sobre esse assunto.
Começando aqui com o Livro dos Espíritos, nas perguntas 357, 358 e 359. Eu vou fazer a leitura das 3 perguntas e depois a gente comenta tudo de uma vez. Vamos lá. 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta: é uma existência nula que terá que recomeçar. 358. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Aí vem a resposta. Há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo devia ser um instrumento. 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo por causa do nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Então vamos começar aqui. Primeira coisa, essa questão do aborto ser um crime. A resposta é bem clara. É sempre crime quando nós transgredimos a lei de Deus. Emmanuel tem a passagem do livro Emmanuel, onde ele deixa bem claro que a Terra é uma das regiões da amargura, da provação e do exílio. Todos nós aqui somos grandes criminosos, porque nós estamos cometendo erros, violando a lei de Deus há décadas. Então, essa questão do aborto, por ser o tema que nós estamos abordando, a gente passa essa visão aí da espiritualidade que é um erro, e os espíritos superiores que revelaram a doutrina para o Kardec também consideram um crime. Mas isso não é com o intuito de condenação de forma alguma em relação a quem já praticou condenação, julgamento, porque todos nós estamos sujeitos a erros e cometemos vários erros, né? Ainda hoje na reencarnação atual. Senão não estaríamos tão envolvidos nas dores de um mundo atrasado, expiação em provas como nós. A visão, então, desse termo crime, transgressão da lei de Deus, é só para que haja um esclarecimento na tentativa de mostrar, a fim de que isso seja minimizado, para que as pessoas que tenham já a visão superior não caiam novamente nesse erro, caso alguma vez tenha praticado, ou, se não tiver praticado, que não venha a praticar. Por isso que eu já falei que o nosso objetivo aqui é atender, né, tanto os abortados como aqueles que praticaram aborto e aqueles ou aquelas que atualmente estão pensando em interromper a gravidez de forma precipitada. Nesse vídeo tem esse objetivo, esclarecer, jamais condenar. Então, prosseguindo aqui na análise das respostas, por que considera crime? Porque a gente tem a visão mais completa da vida. Nossa visão não é materialista. Nós sabemos pelas revelações espirituais, pelas comunicações e por diversas outras formas de que a vida não inicia no berço e não se encerra no túmulo. Então, o grande crime consiste no fato de impedir o ser reencarnante de vir, né? O que muitas vezes seria até um benefício para aquela mãe, para aquele pai que receberia como filho. Mas na hora que opta, acaba que agrava a situação, né? Já sabemos, em razão de vídeos anteriores, que a família jamais se forma ao acaso, sempre é por afinidade ou por resgate, ou as duas coisas. Então, o aborto ele sempre vem prejudicar, né, a chance de prosseguir na jornada evolutiva. Mas, apesar de ser um erro grave, não é algo que possa ser irreparável. A gente vai ver depois as soluções que os próprios espíritos apresentam para quem incidiu nesse erro aí ter a chance de reparar. E na pergunta aqui 359, deixa bem claro que no caso de risco de vida para a gestante, esse ato pode ser praticado porque o ser que já está no mundo, né, que é a expressão que existe, deve ter preferência da continuidade na sua vida em relação àquele que ainda não veio. Né? Que aí, nesse caso, não teria maiores consequências espirituais no sentido de transgressão divina, já que é uma vida pela outra, né? Então, essas são as questões principais que a gente pode tirar dessas lições aí. Agora a gente vai ver com o André Luiz qual é a causa principal, né, de alguém optar por fazer isso. O que os Espíritos falaram no livro Missionários da Luz, capítulo 14. O mentor explica lá nessa passagem onde a equipe espiritual do André Luiz está atendendo o caso de uma jovem que quer praticar o aborto e eles estão tentando conscientizá-la
de todas as formas possíveis para que ela não consuma esse ato, né? A fim de que tenha possibilidade de receber aquele ser que seria bem útil tanto para a criança que viria como para a própria mãe. Olha o que o mentor fala. O aborto muito raramente se verifica obedecendo às causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas. Então, há um compromisso espiritual assumido em que os pais se comprometem a receber a criança antes da gestação. E na hora que opta por fazer um aborto, é um recuo. Né? O pai e a mãe, eles se arrependem, por assim dizer, de ter feito esse compromisso. E esse recuo é gravíssimo, porque a partir daí desencadeia muitas vezes processos obsessivos, processos de vingança do abortado em relação à mãe e ao pai, impede a reconciliação, mesmo que não haja uma obsessão mais grave, gera traumas psicológicos para a própria mulher, que seria mãe, ou para o pai, nessa vida mesmo, que muitas vezes alimentam a culpa muito grande, porque a lei de Deus está na consciência e a consciência acaba sempre brada, né, quando a gente comete um erro grave. Então, é um recuo inesperado que é a causa maior de aborto. Então, mesmo os casos da gravidez que é considerada indesejada, que a gente muitas vezes na visão estreita fala, o filho escapuliu. Não, não escapuliu. Né? Foi um recuo caso seja cometido o aborto e foi sim planejado no plano espiritual para aquela família, aquela criança pudesse vir como filho daquela mãe ou daquele pai. Vamos prosseguir aqui então para a gente continuar apresentando as orientações. Aqui, como eu falei da possibilidade de processo obsessivo, eu vou tirar vou citar aqui um caso que está lá no livro Contos e Apólogos do Irmão X, né, que é Humberto de Campos, que mostra bem essa situação. Vamos lá. Duramente repelido, está tratando do caso aqui depois que a criança foi abortada, né? No momento em que era realizado o procedimento, como que aconteceu na dimensão espiritual da vida esse fato. Vamos lá. Duramente repelido, a criança que estava no ventre materno, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e no anseio desesperado de preservar o corpo tenro. Agarrou-se ao coração dela, ou seja, da mãe, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço gritando acusações recíprocas. Achavam-se, porém, emanados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. Então, a mãe que era para ter gerado a vida para essa criança, e quando a gente acompanha esse caso todo aí, né, do livro do Humberto de Campos, nessa passagem do Contos e Apólogos, a gente vai ver que o espírito implora o tempo todo para a mãe, né, na tentativa de comunicação mental com ela, para que ela o receba, porque aí vai ser agradável, eles vão crescer juntos, né? Mas na hora que ela opta por realizar o procedimento, então desperta novamente todo o ódio e acaba que desencarna a mãe, coisa que nem precisava ter acontecido. Então a morte veio para os dois, tanto para a mãe quanto para o filho, por causa dessa decisão infeliz, né? E isso acontece constantemente. Então é só um exemplo, né? Não mostrando em termos de condenação, mas é o fato, a realidade que normalmente ocorre. Mas agora, a gente vai mostrar, como havia dito no início, a possibilidade de reparação para quem cometeu o erro. Pois volto a dizer, aqui nosso objetivo jamais é causar polêmica, jamais é incutir culpa em quem tenha praticado esses fatos, nada disso. O que ocorreu, agora tem a chance de reparar. E olha como é possível essa reparação. Está lá no livro Praça da Amizade, o espírito Antônio Xavier digitou para o Chico. É possível hajas praticado o aborto sem conhecer-lhe as consequências. Se acordaste para a responsabilidade quanto a isso, esforça-te para transformar o próprio arrependimento em socorro às crianças infelizes. Então olha que legal, né? Vai cuidar então, uma das possibilidades de reparar o erro é cuidar de filhos alheios, né? Cuidar de crianças para poder ter a ressonância com o instinto, vamos colocar assim, né, materno,
E aí, aquele filho que não pôde ser cuidado pela mãe, a mãe ter essa oportunidade de cuidar de mais crianças, né? E o André Luiz, depois, no próximo slide, vem reforçar a respeito dessa questão. Olha o que ele diz aqui no livro Evolução em Dois Mundos. Para melhorar a própria situação, que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado? Antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Daí vem a resposta do André Luiz. Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade, ou o amor, cobre a multidão de nossos males. Então, nessa própria vida mesmo, já pode ter esse movimento de reparação. Aliás, é mais do que recomendável, né? A gente pode colocar assim, pode/deve, a fim de que já tenha início, o tratamento dessa questão, porque o amor cobre a multidão de pecados, né? E aí é a oportunidade de crescer. Essas eram então as questões que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Nosso trabalho vai iniciar às 11 horas, como de costume, e que possamos então nos harmonizar desde já para levar o alívio e a consolação para todos aqueles que necessitam. Um abraço a todos, fiquem em paz e fiquem com Deus.